Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Uma das pessoas com quem falei foi o Adelino Cardoso, que fazia a Assembleia Nacional para o 1º de Janeiro e para o Diário Popular, depois mais tarde, e a primeira impressão que ele me disse foi, num estilo muito coloquial, que é o dele: opa, mas porquê que vais estudar isso? Isso não tem interesse nenhum. Isso era um serviço muito achado, eu fugia disso a 7 pés, só fazia porque era obrigado, que aliás não era bem verdade. Era horrível, todos a dizerem a mesma coisa, amantes ao regime, os jornalistas a reproduzirem aquelas chatices, aqueles discursos todos iguais uns aos outros, onde não havia nenhuma polémica. Isso não tem interesse nenhum, não vais estudar isso, estuda outra coisa qualquer. A seguir falei com o Fernando Cascais, que fazia jornalismo político e parlamentar, algum para a Flama, e a resposta dele foi: bom, jornalismo político antes do 25 de Abril, isso não havia. Na Flama ninguém fazia a cobertura regular dos trabalhos na Assembleia Nacional, porque nós nem nos queríamos meter nisso. Isso era para os que queriam servir o regime, nós não queríamos fazer fretes, o nosso jornalismo era o outro, nós não fazíamos esse tipo de serviços. A seguir falei com o Veiga Pereira, que fazia e fez para o Século, e esse então ainda foi mais perentório e disse: isso não existia, o que existia era mau jornalismo, era propaganda pura e simples, aquilo para mim era uma obrigação dolorosa que eu detestava. Eu estou a citar exatamente o que eles me disseram. E bom, eu só dei estes 3 exemplos, mas foram para aí umas 4 ou 5 respostas, todas idênticas, e comecei a ficar realmente aflita, a pensar que, bom, então se isto não existe mesmo, vou meter-me num sarilho, não é? Porque daqui a 3 anos tenho que prestar contas a um júri de doutoramento e não sei como é que eles vão reagir quando eu lhes disser que procurei o jornalismo político e parlamentar por todo lado, em todas as esquinas onde ele podia existir, e afinal não o encontrei. Acho que está aqui a minha orientadora, a professora Cristina Ponta, a quem agradeço também. Acho que ela não aceitaria essa resposta, isso é difícil de sustentar uma saída como essa. E bom, tirando estas primeiras impressões, que na altura de facto me angustiaram, isto tudo só para dizer que esse tal objeto de estudo realmente não encontrei. Mas encontrei, em compensação, sujeitos, quer dizer, pessoas e não coisas, gente viva e não peças jornalísticas, cujos testemunhos, vivências, memórias me transportaram para essa atmosfera fantástica, por esse universo das redações dos anos 60 e 70, e uma dessas pessoas está aqui hoje connosco, que é o jornalista Viriato Dias, que era jornalista da Flama e da Vida Mundial e do 1º de Janeiro, e fez também uma crónica parlamentar na Rádio Renascença, que foi uma das pessoas com quem eu não me cruzei durante a investigação. De certa forma, o convite para estar aqui hoje é também uma forma de reparar esse erro, mas é mesmo assim, há sempre coisas importantes que falham, mesmo nos trabalhos que procuramos que sejam sérios, e que seguramente este é um deles, e que de qualquer forma ele está aqui hoje e poderá de certa forma colmatar essa falha. Muito obrigada por ter vindo. A outra estratégia que eu adotei para tentar resolver este problema da investigação é uma coisa que é um bocado proverbial, mas que é realmente verdadeira. É que quando não há, inventa-se. E de certa forma este livro, como todos os trabalhos onde há criação de qualquer coisa, incluindo o jornalismo, inventa o seu próprio mundo. Porque quando comecei a desconstruir os discursos dessas primeiras entrevistas e conversa, constatei que aquilo que as pessoas diziam que não existia era uma certa ideia idealizada do jornalismo político e do jornalismo em geral, que é fundadora da imagem moderna, do ethos, da profissão, e que é a ideia do jornalismo como um campo independente da política, em que os jornalistas gozam de suficiente autonomia para vigiar e escrutinar os vários poderes, servindo preferencialmente os interesses dos cidadãos e não das elites. Bom, isso dessa forma realmente não existia, e talvez me atreva a dizer que isso é mais uma ideia construída historicamente para sustentar a legitimidade social do jornalismo do que uma conquista dada e estabelecida para toda a eternidade. Na verdade, não está nada estabelecida, é frágil e joga-se todos os dias na prática profissional, forjando-se justamente nas resistências e nas oposições que encontram, na capacidade que os jornalistas têm ou não de as superar e resolver. Mas gostava de sublinhar aqui, isto é uma tentativa de vos convencer que este livro não é sobre o passado só, mas de certa forma poderá também ajudar-nos a compreender alguma coisa do jornalismo do presente. Pelo menos a mim ajudou-me. As histórias que eu encontrei justamente nesse esforço de resistir, nessa
vontade de abrir o espaço para a crítica, para a discussão mais alargada, para a busca da verdade, em todos os espaços onde elas podiam surgir. Desgaçar essas finíssimas dobras que se iam abrindo para o jornalismo à medida que o próprio regime marcelista, nesse caso, se esboroava e enfraquecia. E mesmo antes do jornalismo dos anos 70 ser posicionado como um campo muito vigoroso, cheio de vitalidade, com ligações profundas, às vezes quase de contiguidade, com as forças vivas da nação, como se diz, com os artistas, com os criadores, com quem no fundo tinha alguma coisa interessante para dizer, que soasse diferente e inovador, e fazendo isso com muita paixão, com muita dedicação. Ao ouvir as descrições de como eram as redações dos jornais antigamente, como se ficava por ali até altas horas da noite, por vezes em conversas partilhadas, penso que se calhar deve ter sido mais divertido ter sido jornalista naquele tempo. Não sei, talvez as pessoas que estão aqui são jornalistas, possam dizer isso. Porque onde é que há hoje uma redação como do jornal Novidades, por exemplo, que é um jornal da Igreja, onde o cardeal Cerejeira telefonava às 4 da manhã, cheio de insónias, para falar com o jornalista de piquete, a tentar saber quais eram as notícias da madrugada. Ou uma outra redação, como era, por exemplo, a delegação em Lisboa do 1º de janeiro, para onde o médico cirurgião Vasconcelos Marques, que é o Pô Salazar, como ele teve o câncer cerebral, ia para lá contar as novidades do doente do quarto 68 da Cruz Vermelha, depois de ter terminado o turno no hospital. Numa altura em que não existia ainda nenhuma escola de jornalismo que pudesse de alguma forma fundar teoricamente os princípios e os valores do jornalismo, estes forjavam-se nas redações, entre companheiros, entre chefias e estagiários, num ambiente muito masculino, onde as mulheres não eram bem-vindas, ou pelo menos eram olhadas de soslaio, e Diana poderá dizer um pouco isso. No fundo, ancoravam o jornalismo exatamente nos mesmos princípios que defendemos hoje para esta profissão, como uma busca da verdade, um relato justo e rigoroso, assente numa disciplina da verificação e numa revisão cética dos fatos e das opiniões recolhidas. E a este propósito conto uma história, para terminar, que me foi contada pelo João Coito, já falecido, antigo chefe de redação do Diário de Notícias, e reparem que nem sequer estou a usar exemplos dos jornais mais progressistas, que certo dia recebeu da redação daquele matutino um comunicado a dizer que num certo dia dos anos 60, já não me lembro bem qual, nem sequer o ano me lembro bem, mas sei que era uma quinta-feira às 20h30, a Virgem Maria ia aparecer de novo aos pastorinhos na Cova de Santa Iria. Não sei quem é que escreveu o comunicado, se calhar o próprio Deus, não sei, ou os anjos dele. Mas o João Coito, e juntamente com uma data de jornalistas, foi convocado para o milagre e foi para Fátima. O João Coito era católico, ele foi educado no seminário de Braga e, portanto, ele, tal como os outros, queria realmente muito ver a Virgem, queria muito ver o sol apagar-se e depois o céu encher-se das cores, vermelho, laranja, tudo o resto. Mas lembro-me exatamente da expressão dele a contar-me que infelizmente não viu nada. Via os outros ao lado a gritarem milagre, mas ele não conseguia ver nada. Por isso, voltou para Lisboa e nas páginas do oficioso, circunspecto e católico Diário de Notícias, onde um milagre teria sido bem-vindo, escreveu apenas o que tinha visto. As multidão, as manifestações de fé, o ambiente, mas não o milagre. Portanto, no fundo, sem código deontológico, sem manuais de escrita jornalística, sem grande discussão interna ou externa, havia jornalismo. E, em alguns casos, em muitos casos que eu encontrei, na verdade, muito bem escrito, muito inteligente e muito empenhado nesse ideal abstrato de contribuir para o bem comum, para a transformação positiva do mundo e para a inclusão de múltiplas vozes numa fala comum que possa sustentar a nossa participação cívica. E este olhar, penso eu, define o jornalismo. Ver o que está lá, ver para além do que lá está. Essa argúcia encontrei-a em muitos jornais desta época e, por isso, a última frase do livro é justamente que, durante todo este tempo, embora diminuído, o jornalismo não morreu. Muito obrigada. Eu vou passar já a palavra, podemos começar pela doutora Graça Franco, pode ser?